tem que controlar determinadas coisas, certo? Boa tarde, estamos agora gravando. A Prozinha vai colocar esse vídeo depois no YouTube para as outras... Comecei bem, hein? Pessoas poderem assistir e fazer os exercícios. Então, o tema de hoje é Revolução Francesa. Vocês estudaram Revolução Francesa comigo no 8º ano. Até que o Pedro... Vocês estão vendo a tela, que é o meu PowerPoint, e a minha carinha num canto, é isso? Sim, sim. Tá? E não adianta agora vocês escreverem, porque eu não enxergo mais o que está escrito. Eu só vejo o meu PowerPoint na minha tela. Então, vocês têm que bloquear o microfone e falar comigo, ok? Ok. Obrigada. Gente, responde para mim, por favor. Eu tô chorando, eu assisti Dark ontem, eu terminei ontem, eu chorei tanto, eu tô muito sensível. Onde é esse barulho? Gente, que isso? Ai. Se alguém tá com o microfone ligado, por favor, liga só para fazer pergunta agora, tá bom? Só se você quiser anotar alguma coisa para fazer o relatório depois. Então, tem esses negócios de relatório do Centro de Mídias, que você, ao invés de você ficar assistindo as aulas lá do Centro de Mídias, você pega a data do dia que foi a aula de Revolução Francesa no Centro de Mídias e faz um relatório com base no que eu ensinei, porque é a mesma matéria. Aí você não precisa ficar assistindo 2 lições diferentes, 2 aulas diferentes, a não ser que você queira. Bom, vamos lá. Estou apresentando a minha tela aqui para vocês. Vamos começar a Revolução Francesa. É a primeira aula do 3º bimestre, né? Primeira aula do 3º bimestre. Vocês estudaram isso comigo no 8º ano. O que vocês lembram de Revolução Francesa? Nada. E tinha o Guilhotina. Guilhotina. Foi uma revolução burguesa, aí derrubaram a prisão lá, aí derrubaram a prisão lá. foi o estopim para alguma coisa, e aí é isso. Aí o rei foi decapitado, ele tentou fugir para a Prússia, um bagulho assim, aí ele foi decapitado. Olha só, que emoção! Então vamos rever algumas coisas e ir um pouquinho além. Hoje nós vamos fazer algumas discussões de cunho político. A gente não vai precisar se debater, né? Vocês já se debateram na aula de filosofia hoje de manhã, mas eu preciso explicar algumas questões políticas que nasceram lá na Revolução Francesa e estão presentes até hoje na nossa sociedade. Então, eu vou começar aqui a apresentação. Para começar, a gente vai discutir o que significa a palavra revolução. Revolução Francesa, beleza, francesa, porque aconteceu na França, isso é óbvio, mas o que é uma revolução? Uma revolução é quando... Geralmente, uma revolução não é uma coisa que acontece em um dia. Uma revolução é uma coisa que acontece num período. Então, a gente tem um processo revolucionário. Você não acorda um dia de manhã entediado na quarentena, encontra uns camaradas na rua, todo mundo no mesmo tédio que você, pronto para destruir o sistema, depor o governo e instaurar uma nova maneira de viver. Isso não acontece. Então, revolução é um processo. Então, são anos, muitas vezes, né? A Revolução Francesa, no caso, foi um processo revolucionário que durou 10 anos. Começou em 1789 e vai terminar só em 1799. Muito bem, então, o que é uma revolução? Uma revolução, quando você tem uma revolução, você tem uma transformação profunda e radical. Então, quando a gente fala que a sua vida se revolucionou, ou então você conheceu alguém que revolucionou a sua vida, você quer dizer que transformou profundamente e radicalmente a sua vida. Ou quando a gente fala que a internet revolucionou o mundo. Realmente, porque se não fosse a internet, a gente não estaria hoje aqui tendo uma aula online, por exemplo. Eu não teria aqui alguns alunos matando a minha aula online. Então, assim, é um privilégio, não é verdade? É uma coisa muito louca. Alguém quer perguntar alguma coisa? Não. Obrigada, gente. Muito bem. Isso que vocês estão vendo aí é um mapa. Aquele paizinho lá na Europa que está todinho pintado de vermelho é a França. E todas essas regiões que estão circuladas pelo mapa eram posse da França na época da Revolução. Porque a França era um país imperialista naquela época. Imperialista não era o conceito certo para aquela época. Era um país que expandiu, né, nas grandes navegações e tinha conquistado aí vários territórios para poder explorar, assim como Portugal, Espanha, Inglaterra e Holanda, por exemplo. Tá? Então, vamos lá. Vamos fazer primeiro um contextinho de como era a França na sociedade de antigo regime. Vocês já ouviram essa expressão, antigo regime? Já. Sim. Já? Então, antigo regime é o nome que a gente dá para o sistema político e econômico que funcionava lá na Europa na época do absolutismo monárquico. Então, eu vou fazer uma pequena revisão das principais características do absolutismo monárquico. Então, aqui no absolutismo, você tem um rei, que ele é absoluto, ou seja, ele tem todos os poderes.
ele não divide o poder dele, ele tem o poder executivo, legislativo e judiciário, vamos dizer assim, ele tem a concentração de poder. A gente tem o mercantilismo, que é uma característica econômica que visa o enriquecimento do Estado, né, o acúmulo de metais preciosos. A gente tem a influência da igreja, e naquela época a principal igreja na França era a Igreja Católica. Outros países, como por exemplo a Inglaterra, vão ter a Igreja Católica e a Anglicana, e a protestante vai ter mais peso, ou tanto peso quanto a católica, até mais que a católica. E os franceses, eu quero que a gente lembre bem disso, viviam numa sociedade estamental. Vocês lembram disso? Que eu fazia piramidinha na lousa, Lembro. né? Aí você tem estamental, vem de estado, quer dizer que as pessoas elas tinham um estado de nascimento, vamos dizer assim. Você nascia e você pertencia àquele determinado grupo de pessoas por condição de nascimento, era uma coisa que vinha desde a Idade Média. Então, o primeiro estado lá na França compunha 1% da população, e era o clero. Lembra que o clero são os membros da igreja, desde o papa, que é o topo do clero, até o padrezinho da paróquiazinha da vilazinha do interior. Tudo isso é o clero. Aí você tem o segundo estado, que é a nobreza, que para você ser nobre nessa época, você tinha que nascer nobre. Você era filho de um nobre, você nascia nobre. Se você não nascesse nobre, era porque Deus não quis. A nobreza compunha cerca de 2% da sociedade na França. E esses 3% eram um grupo privilegiado na França, porque eles não pagavam impostos e eles eram sustentados pelos 97% do terceiro estado, que eram os artesãos, né, os trabalhadores da cidade, os camponeses, que era uma grande massa, a França era um país bem agrário, e a burguesia, né? Os burgueses, que eram os comerciantes, que ganhavam muito dinheiro com o comércio, ganhavam dinheiro com a exploração da mão de obra escrava africana. Eles tinham muito dinheiro, mas eles não tinham privilégios políticos, né? Eles não podiam tomar decisões políticas, porque quem fazia isso era a nobreza, quem governava era a nobreza. E para piorar, eles tinham que pagar uma porrada de imposto, e esses impostos eram usados para sustentar o clero e a nobreza. Então, essa gente, é o terceiro estado que vai se revoltar contra o primeiro e o segundo estado e vai formar aí, então, o contexto da Revolução Francesa. Aí vocês estão vendo uma charge aí, nós não sabemos de quem é o autor dessa charge, mas é uma charge lá de época. Eu gostaria que alguém explicasse para mim. É o clero e um membro do clero. Não sei. Mas é alguém da nobreza tal, sendo em cima do terceiro estado, né? O terceiro estado ele carrega Isso, carrega nas de impostos. É. Muito bom. Então, o terceiro estado carregava a nobreza e o clero nas costas. Você pode ver que esse tiozinho aí, ó, ele tem na mão aqui, é tipo uma enxada, né, me parece. Então, é um instrumento de trabalho. Então, tipo, é um trabalhador que está carregando nas costas o primeiro e segundo estado, que não faz nada, né? Carregando a nobreza nas costas. E o que aquela gente produzia? Não produzia nada, né? Muito bem. Então, para a gente lembrar também, dentro do terceiro estado, além dos burgueses, que são os comerciantes, né, os poucos industriais lá da manufatura que já tinha, não era ainda muito comum, que a gente vai falar de Revolução Industrial semana que vem, a gente vai dividir, vamos dizer assim, os pobres, a massa, o povo, em duas categorias, tá? Os da cidade e os do campo. Quem trabalha no campo, camponês. Os pobres urbanos, os trabalhadores urbanos das cidades, das grandes cidades, em especial Paris, a gente chama de sans-culottes. Não sei se vocês lembram no 8º ano que o Pedro falou do jogo, né, do Assassin's Creed, que tinha um jogo lá sobre Revolução Francesa. Aí eu até cheguei a baixar e mostrar o trailer para vocês. Depois eu vou deixar o trailer lá no Google Sala de Aula para quem quiser assistir de novo. E ele falou que tinha um item no jogo que chamava sans-culottes. Mas sans-culottes, em francês, é essa calça. Na verdade, não é essa calça, é a calça de nobre. Deixa eu ver se eu acho uma calça de nobre aqui, ó. Tá vendo essas calças? Não é esse caso aqui, muito. Deixa eu colocar na internet. Bom de estar online é isso. Sabe aquela... não sei se vocês vão ver a tela. Deixa eu pôr também. Até porque eu tenho várias coisas para apresentar hoje aqui da tela. Nossa, isso aí é... Nossa, é top. Eu vou mostrar para vocês o que é um culotte. Peraí. Hoje em dia a gente usa a palavra culotte, as meninas devem saber porque a gente é obrigada a ouvir esse tipo de coisa, né? Com frequência. A gente não pode ter culotte. Culotte é aquela gordurinha que se acumula nas laterais do corpo. Mas, na França, culotte era isso aqui, ó, essa calça, que era uma calça de nobre.
que era uma roupa que gente rica usava, não era uma roupa de pobre. Aqui, ó, tá vendo? Vocês estão vendo a tela? Flor, né, professora? É que hoje em dia a gente chama de culote outras coisas, mas culote é isso aqui, ó. Vocês estão vendo essa imagem? Sim. Então, essa calça que esse maluco tá usando, que vinha mais ou menos até o meio da perna, e depois tinha uma meia, ou uma bota, alguma coisa assim, ó. Olha essa outra aqui também. Isso é um culote. Sans culotte, em francês, significa sem culote. Quer dizer, a pessoa que não usava esse tipo de calça, que é uma calça que a gente diria normal, né? Uma calça, mas é porque se você não usava um culote, é porque você não tinha grana, você era um trabalhador qualquer. Então, você era um sem culote, né? Um sans culotte. Deu para entender isso? Bom. Beleza? Então, vamos prosseguir. Então, quando vocês virem em algum lugar a questão do sans culotte, está falando desses trabalhadores urbanos das cidades. Vamos prosseguir. Só para vocês terem uma ideia, eu quero falar um pouquinho. Gente, quem está com pergunta, ela liga para fazer pergunta. Eu comi. E quem? Eu almocei. Ô, gente, desliga seu áudio. Gente! Eita, come. Gente, desliga o áudio. Ó, para a gente ter uma ideia, eu quero falar um pouquinho da... Porque, assim, parece que, assim, 97% das pessoas sustentavam 3%. Aí você vai para... mas não é muita gente para sustentar. Não era muita gente para sustentar, mas eram pessoas que viviam num luxo, que, assim, absurdo. Então, para vocês terem uma ideia, eu vou mostrar para vocês o Palácio de Versalhes, né? O Palácio de Versalhes é um palácio que um rei da França, não foi esse que perdeu a cabeça, foi antes, mandou construir numa cidadezinha que chama Versalhes, que fica ali, sei lá, uma hora e meia de Paris. E não era para ser o palácio principal, nem era onde eles moravam. Eles moravam, né? A residência do rei da França é esse aqui. Olha o tamanho desse negócio, não sei se vocês conseguem ver. Entre uma pontinha, tem um jardim aqui na frente, que é o Jardim das Tulherias. E aí tem tudo isso que cerca esse jardim, isso era o palácio, que era a residência real. Vocês conseguem ter noção do tamanho disso? Deixa eu ver se tem alguém querendo entrar, peraí. Sim. Sofia Ortega. Ai, pessoa nova, depois a gente conversa. Ah, é tipo o do Ibirapuera, né? Como assim? O do Palácio do Ibirapuera, só que maior. Muito maior. Não, Ibirapuera não, do Ipiranga, pô. É muito maior. Aqui. Muito maior. Maior, né? Muito, Caramba, é mal grande já as paradas lá. Não, é muito maior. É enorme. É enorme. Gente, é enorme. Tá? Esse rio que vocês estão vendo aqui na imagem é o rio Sena. E na França o rio foi pensado, né? Ele foi construído com um pouco mais de inteligência. Então o rio ele tá abaixo do nível da cidade. Então quando chove não tem o mesmo nível de enchente, essas coisas horrorosas que a gente passa aqui. E aí esse palácio é um palácio enorme. Essa era a residência oficial, era onde o rei morava, em Paris, que é a capital da França. Esse Palácio de Versalhes, que é enorme também, menor, eu acho, de tamanho que o Louvre, porém tinha um jardim enorme de 7 quilômetros quadrados de extensão, é muita coisa, são 700 hectares, eu vi isso hoje de manhã, eu fiz a conta pela internet. Era um palácio que foi construído para os caras passarem férias, para eles descansarem, para eles fazerem as festas, era um palácio para eles viverem com a corte, né? Porque era muito importante para a nobreza você ter a sua corte, né? Os nobres que te apoiam, porque sem a nobreza o rei não tinha apoio político. Então, os nobres que tinham terras por toda a França, eles largavam os seus palácios, às vezes, durante o ano, e iam passar o verão com o rei, ou iam passar uma temporada com o rei no Louvre, ou em Versalhes, né? Os nobres mais próximos, os nobres mais importantes, que tinham ali mais força para apoiar o rei. Esse Palácio de Versalhes, ele tem 700 quartos, 2.000 janelas e mais de 1.000 lareiras, porque era o aquecimento da época, você está falando de Paris, né? Região próxima a Paris, uma região fria, que pode chegar até a nevar no inverno, e é extremamente luxuoso. Né? Isso daqui é uma fotografia da parte de trás. Olha esse jardim. Francês adora um jardim, tem muito jardim lindo em Paris. Como é que você pode fazer para visitar esses jardins? Através do Google Street View, porque é assim que se faz. Aí tem o jardim, né, do Palácio de Versalhes, que é enorme, enorme. Aí tem o Palácio de Versalhes, e aí andando pelo jardim, lá para baixo, tem mais 3 unidades que foram construídas, né? Tem o Grand Palais, o Grand Trianon e o Petit Trianon, tipo, que são mansões, uma grande mansão, uma mansão menorzinha, né? Uma casa menorzinha, que era para quando o rei queria mais intimidades com seus convidados mais próximos. Então, ele deixava lá grande parte da nobreza no palácio e ia lá
ficar de rolezinho com a galera mais íntima dele. E lá no finalzinho ainda, a Maria Antonieta, que é a rainha que vai ser pega pela Revolução, construiu uma vilazinha, assim, com uma temática bem interior, para ela ficar só com pessoas bem íntimas, então, só com festas luxuosas. Isso daqui é um dos salões do Palácio de Versalhes, que eu escolhi essa foto porque eu acho um dos mais bonitos. Tudo trabalhado no ouro, menina. Você pensa o quê? Se você quiser ver um filme para você ter uma noção do luxo que a família real francesa e que os nobres franceses viviam, eu recomendo que você assista esse filme. Eu tenho o DVD, tá na escola, porque eu passei um ano por uma sala, me arrependi amargamente, porque é um filme longo, tem 2 horas, e ninguém assistiu o filme, então nunca mais eu passo na escola. Mas se você quiser assistir, procura, chama Maria Antonieta. Essa pintura que está aí é uma pintura da Maria Antonieta, da Real, Maria Antonieta, rainha da França, que vai ser pega pela Revolução, e do outro lado você tem a Maria Antonieta, a atriz, né, a Kristen Dunst, que fez o filme Maria Antonieta. E É Mary Jane? Oi? É a Mary Jane. Mary Jane. Ah, aí sim, eu vou ver. E assim, é um luxo, gente, é um luxo que, tipo, é inenarrável. Tipo, a gente é... Eu ia falar a gente é tão pobre, mas eu acho até feio falar tão pobre, né? Mas a gente não tem noção do que é luxo. Não tem. Desprovido de dinheiro. Porque pobre eu não acho, assim, sabe? A gente não passa, tanta gente nesse país que é realmente muito pobre, eu tenho até vergonha de dizer isso, mas, assim, é um luxo que, cara, você assiste o filme e você desacredita nas roupas, nas cerimônias, nas comidas, nas festas. Assim, é de outro planeta. Então, assim, eram 3% da população que custava muito dinheiro. Esse que você está vendo aí é o rei Luís XVI, que é o cara que vai ser pego pela Revolução, lá pela guilhotina. E aí tem um outro filme que você pode ver sobre a Revolução Francesa, que fala aí um pouquinho de quando a galera chega em Versalhes para buscar o rei e a rainha, porque vai ter uma manifestação de mulheres que vão lá com peixeira buscar o rei e a rainha lá, porque o pão está muito caro. E aí eles vão começar a articular a fuga deles, né? E aí você vai... É sobre esse trecho que o filme trata. E aí, chama Deus Minha Rainha. Quando eu assisti, e o filme é francês mesmo, e quando eu assisti o filme, estava na Netflix. Travou? Tem uma necessidade... Travou, professor? Voltou. Voltou? Nossa, eu falei, não, caiu minha net. Não, mas voltou. A minha internet Agora... é um lixo, odeio a Claro. Verdade, a Clara é muito ruim. A Claro conseguiu comprar a net e piorar. Enfim. É difícil, hein? Que já era difícil. Muito bem, a nobreza, como ela era especial, a nobreza ela não trabalha, a nobreza é importante porque eles nasceram nobres, né? Era uma condição de nascimento, que era uma escolha de Deus. Então, assim, eles tinham uma necessidade muito grande de se diferenciar do resto das pessoas. Então, vocês vão ver eles vão esbanjar luxo nas roupas, nas festas, na construção dos seus palácios, até na gesticulação e na maquiagem. Não sei se vocês já viram aqueles filmes que os caras usam umas peruquinhas e tem a cara toda branca. Vocês já viram esses filmes? Não. Essa maquiagem, eu falo maquiagem... Já. Que aí quando as meninas passam em excesso a maquiagem, fica com a cara mais branca, eu falo, essa daí passou a maquiagem do antigo regime na cara. Por que você acha que esses nobres enchiam a cara de pó branco? Porque bonito não é, né? Mas banjar que tem, né? Não é só isso. Então não sei não. O que o nobre nunca fazia? Nunca, tipo, pagava imposto? Se ele relacionava com pessoas Mas para você da pagar terceira imposto, idade? você tem que fazer uma coisa, que nobre nunca fazia, a vida inteira. Trabalhar, né? Trabalhar. Nobre não trabalha. Por isso que eles... Não trampa. Esse negócio de trabalhar é bom, trabalhar enobrece o homem, isso é coisa de burguês que vai inventar depois para convencer a gente a trabalhar que nem louco. Mas, assim, nobre não trabalha. O trabalho era considerado, nessa sociedade, uma coisa degradante, uma coisa feia. Então, e quem trabalha, principalmente na França, você trabalhava, mesmo que você trabalhasse na cidade, você não ficava o dia inteiro num lugar fechado, as pessoas circulavam. Né? Os camponeses passavam o dia inteiro a céu aberto. O que acontece com a pele das pessoas que passam o dia inteiro a céu aberto? Fica preta. Escurece, por causa do sol. Então, os nobres enchiam a cara de pó branco para marcar a diferenciação social. A gente não trabalha, a gente é nobre, a gente é especial. Outra coisa que eles faziam é que aquele negócio de etiquetar a mesa. Se vocês escolherem ver um desses filmes, vocês vão ver eles comendo. E aí tem umas cenas que os caras têm trocentos garfo, prato, taça. Não sei se vocês já viram essas questões de etiqueta. Tem garfo para tudo. Já. Ana Maria Braga ensinou uma vez.
etiqueta à mesa era uma criação dos nobres para também se diferenciar, especialmente de burguês. Porque os burgueses começam a ganhar dinheiro. Só que eles não têm, eles têm dinheiro, eles têm posição econômica, olha o microfone, mas eles não têm posição política. Só que aí os burgueses, tem alguns nobres que torram todo o dinheiro que tem e fica sem nada. Só que o cara, mesmo sendo falido, ele ainda tem o título. Então, o que ele faz? Ele pega o título de nobreza dele e vende para um burguês. Aí um burguês passa a ter um título de nobreza, ele entra para a nobreza. Só que os nobres de nascimento têm um preconceito com os nobres que compraram o título de nobreza, porque ele não é um nobre de nascimento, ele comprou o título. Esses burgueses que compravam o título de nobreza, a gente dá o nome de nobreza togada. E aí, tipo, os caras punham esses burgueses para jantar na mesa, e um burguês, por mais rico que ele fosse, ele não foi criado como um nobre. Então, o cara sentava na mesa, ele não sabia por que garfo começar, porque tem uma ordem, tem uma cerimônia de etiqueta. Então, até isso era uma marcação. Então, se estava comendo com alguém na mesa e ela não sabia usar os talheres, você sabia que aquela pessoa não era nobre de nascimento. Então, tudo isso era para marcar o quão especial, sempre entre aspas, porque, né, mas quão especial eles eram, quão acima, né, das outras pessoas eles se consideravam e realmente se portavam como tal. Então, sabendo disso, a gente vai começar a falar um pouquinho de crise econômica na França, ok? Então, a França, ela vai entrar. Então, pensa assim, essas pessoas sustentam todo esse luxo. E aí vai começar a dar umas coisas erradas na França. Primeiro, a França vai se meter numa guerra com a Inglaterra, por causa de posses coloniais e tal, chama Guerra dos 7 Anos. A França investe na guerra, perde a guerra e perde algumas posses coloniais para a Inglaterra. Quer dizer, a França perdeu muito dinheiro com isso. E aí ela vai entrar numa crise econômica. Alguns anos depois, para piorar, a França, que é um país muito agrário, vai ter uma colheita horrorosa. Então, assim, você já está passando por uma crise econômica, a colheita é horrorosa. O que acontece quando você tem uma colheita horrorosa e você já está passando por uma crise econômica? Passa fome, né? Passa fome. E a gente pode aguentar muita coisa, muita opressão de governos e tudo mais, seja lá qual for o governo, mas tem uma coisa que nenhum povo aguenta, que é fome. Né? Quando a fome bate, os famintos devoram a qualquer um. E aí, para piorar ainda a situação, quando chega finalmente no reinado do Luís XVI, ele decide ajudar os Estados Unidos a se tornar independente da Inglaterra. Então, ele vai mandar grana, ele vai mandar soldado francês aqui para a América, para ir lá nas 13 colônias que eram da Inglaterra, para ajudar aquelas pessoas a se livrar da Inglaterra enquanto metrópole. Por que o rei Luís XVI faria isso? Por que ele ajudaria, né, os americanos a se tornarem independentes da Inglaterra? Para, sei lá. Para ter tipo, mais pessoas para tipo, combater uma guerra e tal. Para fazer um negócio aliado. Para prejudicar a Inglaterra. A Inglaterra é a grande rival política e econômica da França nesse período. Né? As duas potências mundiais nessa época é França e Inglaterra. Então, o que a França quer? Prejudicar a Inglaterra, que é a sua inimiga, que é a sua adversária. Então, se a Inglaterra perdesse os Estados Unidos, que eram as 13 colônias, a Inglaterra perderia muito dinheiro. Só que aí a França se endividou mais ainda. E aí entrou numa baita crise econômica. O rei Luís XVI não era um rei muito forte, ele não era popularmente conhecido por ser um rei muito forte, e ele precisa resolver a crise econômica. Como é que ele vai resolver essa crise? Ele vai lá e convoca um negócio chamado Assembleia dos Notáveis. Assembleia notável é uma pessoa que você nota, então ele só chamou as pessoas importantes, que eram membros da nobreza e da Igreja Católica, e ele chegou para essas pessoas, fez uma reunião, né, uma assembleia, uma reunião com essas pessoas, e falou, gente, a gente precisa resolver o problema econômico, e ele propôs uma coisa absurda, que foi assim, por que vocês, nobres e clero, por que vocês não pagam impostos? Você acha que eles quiseram pagar impostos? Obviamente que não. Claro que não. Eu chego para você, e aí, você não quer me dar um dinheiro? Aí você vai fazer, claro, tô! Né? Ainda mais a nobreza e o clero, que era sustentado, claro que eles não quiseram pagar impostos. Então o rei se viu numa sinuca de bico, ele não era um rei muito forte, que podia realmente tomar, que tinha ali uma base de apoio forte para poder tomar atitudes, ele vai lá e faz um negócio que não se fazia na França por muitos anos, assim, mais de 100 anos. Ele vai fazer a convocação dos Estados Gerais. Um rei absolutista, ele não é famoso por ouvir a opinião dos outros. Então, não é muito comum que os reis absolutistas convocassem os Estados Gerais. O que é convocar os Estados Gerais? É convocar membros dos 3 estados, convocar membros do clero, membros da nobreza e membros do terceiro estado, que são burguesia, camponeses e trabalhadores urbanos,
para chamar numa grande reunião, numa grande assembleia, para ouvir o que eles têm a dizer, para tentar solucionar o problema da crise. E isso não é uma medida muito que mostra força por parte de um rei absolutista. Para os membros do terceiro estado, isso foi muito louco, os caras estavam muito animados. Nossa, nós vamos na Assembleia e finalmente a gente vai poder ser ouvido, a gente vai falar, né? O rei vai nos ouvir. E aí ficou muito famoso na França um negócio que eles chamavam cahier de condolence, que é tipo o caderno das dores, né? Dolences, perdão. Dores em francês, caderno das dores, a gente traduz em português como caderno das queixas, né? O que era isso? Os caras que eram eleitos deputado em todas as regiões da França, que iam para Paris para participar dessa reunião com o rei, eles anotavam nesses cadernos das dores, né, caderno das queixas, o que a galera tinha para reclamar, para levar lá para a reunião, porque eles achavam que, né, eles iam realmente ser ouvidos na Assembleia. Então, eles vão lá para essa Assembleia, vai membros do clero, membros da nobreza e membros do terceiro estado, representantes do popular, para ser ouvido pelo rei. E aí, essa aqui é uma imagem que mostra, um desenho que mostra essa assembleia, né, representantes dos 3 estados, para discutir a crise econômica da França. Bom, como é que essa reunião avança? A proposta é clero e nobreza paguem imposto. Eles não querem pagar imposto. E nessa época, a votação era por estado e não por cabeça. Qual que é a diferença? Quando a votação é por cabeça, cada indivíduo vota. E tinha muito mais gente no terceiro estado do que na nobreza e no clero, na Assembleia. Só que a votação era por estado. Então, a nobreza tinha um voto, o clero tinha um voto e o terceiro estado tinha um voto. Então, já estava meio claro que a nobreza e o clero ia vencer, que eles não iam votar contra eles mesmos, que óbvio que eles iam votar para que tributos fossem aplicados ou para qualquer coisa fosse aplicada sobre o terceiro estado. E vamos lembrar que no terceiro estado você tem os burgueses, e os caras têm dinheiro, e eles não querem pagar imposto, pelo contrário, eles querem parar de pagar imposto, eles querem ganhar mais dinheiro. Então essas pessoas vão começar a perceber que a nobreza e o rei para eles é um empecilho. Porque, assim, se a gente não tiver mais essa gente no governo, se a gente passar a governar, você percebe que agora, ao invés de pagar imposto, eu governo e eu consigo me beneficiar, ao invés de pagar imposto para um rei que não faz absolutamente nada. Então, já tendo em vista isso, que o clero e a nobreza iam vencer, e aí começou a reunião a ficar muito louca, o rei falou, então chega, gente, vou acabar com essa assembleia, não aguento mais isso, acabou. Quando ele acaba com a assembleia, os membros do terceiro estado que estão na assembleia ficam louco de ódio, eles vão lá e tomam uma sala do palácio, que era uma sala de jogo de pela. Jogo de pela é tipo um jogo de tênis, mas era o jogo que tinha naquela época e era jogo de coisa de nobre, né? Trabalhador não joga. Hoje em dia você não joga tênis, você já imagina aí, né, para quem que era esse jogo. Eles vão lá e tomam aquela sala e falam, a gente não sai daqui enquanto a gente não fizer a Constituição para a França, para limitar o poder do rei e acabar com essa patifaria toda que vocês fazem, que é demais. E aí essa notícia começa a rolar pela cidade, por Paris. E aí, como o Fábio comentou no começo da aula, eles vão tomar a prisão lá. A prisão lá é a Bastilha, a tomada da Bastilha. A Bastilha era uma prisão para presos políticos. Então, todo mundo que falava, tipo Voltaire, que falava mal da igreja, que a igreja abusava, porque o Voltaire, ele era religioso, ele acreditava em Deus, a crítica dele era a igreja. E também criticava muito os reis e o absolutismo, mesmo que ele fosse a favor da monarquia, ele só era contra o excesso de poder. O Voltaire, por exemplo, ele foi preso chegou a ser preso na Bastilha. Então, todo mundo que era contra isso ia preso na Bastilha. Então, a Bastilha era um símbolo de opressão do absolutismo francês. Então, a galera na França, a população francesa, quando começa, os caras tomaram a sala, os caras vão lá, começam a roubar a arma e vão destruir a Bastilha. A Bastilha, hoje em dia, não existe mais na França, porque ela foi destruída durante a Revolução. E a tomada da Bastilha pelos revolucionários aconteceu 14 de julho de 1789, e até hoje esse é o maior feriado nacional na França, né? 14 de julho os franceses não trabalham, e é verão lá, e eles vão todos para a rua com bandeirinha, e é o grande dia do maior festival patriota, vamos dizer assim, dos franceses até hoje. E aí, como se não bastasse, a notícia vai se espalhando pela França. E aí o pessoal do interior, que eu já expliquei, o pessoal do interior começa a ouvir, nossa, lá em Paris estão tocando terror. Os caras no interior começam, vamos, porque a situação tá horrível, os caras estão passando fome, o que eles começam a fazer? Invadir a casa, né, os palácios, as mansões dos nobres das suas regiões e meter fogo nos livros de dívidas que os nobres tinham.
E a esse período a gente chama de o Grande Medo, né? Mas foi o Grande Medo para a nobreza francesa que vivia no interior da França. E aí tem um monte de nobre que já começa a fugir da França, pegar tudo que podia e ir embora, porque a galera tá insana tacando o terror. E aí a gente vai ter início a Revolução Francesa. Só para terminar essa primeira parte, em agosto de 89, os revolucionários vão escrever a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que é um marco, né, de quando as pessoas passaram a pensar assim, a partir de agora, aquilo que é bom para todo mundo é mais importante do que aquilo que é bom só para você. Então, os interesses coletivos se tornam mais importantes do que os interesses individuais, né? O todo é mais importante do que o único. E isso porque você tem lá uma porçãozinha minúscula da sociedade que tinha poder e privilégio, e a maior parte das pessoas não tinham. Então, eu coloquei 2 artigos, né? Um trechinho dos 2 primeiros artigos da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. O primeiro diz: os homens nascem e são livres e iguais em direitos. E aí o segundo diz: esses direitos são a liberdade, a propriedade, a segurança e a resistência à opressão. Então, você percebe que já tem aí um anseio, né, por aquelas ideias de liberdade, igualdade e fraternidade, que também vem um pouquinho lá dos iluministas, né, dos filósofos iluministas. Mas você também pode reparar que esse lance de propriedade é uma coisa bem burguesa, porque a grande maioria das pessoas que eram camponesas e eram trabalhadores urbanos, o que elas tinham de propriedade? Você pode perceber que já é uma declaração que é dada para romper com aquela opressão, porém tem um valor burguês aí por trás. Terminei a primeira parte. Alguém tem alguma pergunta até aqui? Aí, o iluminismo foi depois, né, da Revolução Francesa? Não, o iluminismo já rolava. Ah, tem O iluminismo então. é do século XVIII, né? No final do século XVII, 1680, vamos dizer assim, e o século XVIII é o século que as ideias iluministas vão se desenvolver. Mas as ideias iluministas, elas influenciam muito mais, elas são muito mais óbvias, na minha opinião, na Revolução Americana. Os caras que fizeram a independência lá, dos Estados Unidos, eles tinham claras influências dos iluministas. Mas você pensa lá, lembra que teve muito soldado que a França mandou lá para os Estados Unidos para ajudar na independência. Esses soldados franceses voltaram para casa. Então, eles foram mandados pelo rei da França para lutar por liberdade nos Estados Unidos. Aí eles voltam para casa e eles não têm liberdade no país deles. Então, você percebe que esse tipo de coisa influencia? Aham. Contraditório, cocaína. Professor, Neymar jogou muito em Neymar, ó. Não, sério, gente, perguntas. A Dina, você escreveu aqui a resposta de uma pergunta que eu fiz, mas eu não consigo ler, tá? Vocês estão aí? Vocês estão matando aula? Estamos aqui. Estamos aqui, professora. Estamos aqui. Eu tô matando. Então, eu vou começar a segunda parte, beleza? Beleza. Agora nós vamos falar da Revolução. A gente viu como a Revolução estourou, então agora a gente vai falar como a Revolução aconteceu. Para a gente falar disso, como a Revolução aconteceu, a gente vai entrar num papo de direita e esquerda. Eu acho que eu conversei com vocês sobre isso no 8º ano, mas talvez não tenha ido muito a fundo, porque eu achava que vocês eram menorzinhos, mas agora vocês são grandes, vocês têm título de eleitor, então está na hora de conversar. Na Revolução Francesa, você vai ter lá o terceiro estado, que vai começar a se opor ao rei. No começo, eles não queriam tirar o rei do governo, eles queriam criar uma constituição para a França, para limitar os poderes do rei e para poder também participar da política e dar uma melhorada lá, especialmente a burguesia, certo? Lá nessa assembleia que se forma contra o rei, aquela assembleia lá que vai falar, nós vamos fazer uma constituição para a França, a gente vai ter grupos diferentes. E esses principais grupos a gente chama de girondinos e jacobinos. Vocês lembram desses nomes? Girondinos e jacobinos? Os girondinos... É uma direita e esquerda, né, Pro? Isso. Os girondinos, a ideia, essa coisa que a gente fala hoje em dia de ser de direita e ser de esquerda, essas expressões, não estou nem falando de você ser de direita ou de esquerda, estou falando a expressão ser de direita e ser de esquerda, nasce aqui na Revolução Francesa. Por quê? Os girondinos se sentavam ao lado direito, esse é o meu lado direito, da Assembleia. E os jacobinos se sentavam ao lado esquerdo da Assembleia.
Então, os caras falavam, aquele cara é de direita, quer dizer, ele era um jacobino, aquele cara é de esquerda, ele era um girondino. E tinha os caras de centro, que a gente chama de planície, que eram os caras que, assim, o centro é sempre aquela galera que fica em cima do muro só esperando para ver quem é que vai se sobressair. Então, quando a galera da direita se sobressai, eles vão lá e dão um passinho para a direita. Aí, se a galera de esquerda se sobressai, eles vão lá e dão um passinho para a esquerda. Então, eles estão sempre envolvidos no jogo político de alguma maneira, se beneficiando, dependendo de como as coisas estão. Então, se você estivesse na França durante a Revolução e estivesse nessa Assembleia, se você fosse homem, né? Que mulher, enfim. Vamos supor que você estivesse lá, se você fosse de direita, você seria um girondino. O que significa ser um girondino? Significa que você era um grande burguês. Você era um grande proprietário de terra, ou você era um bancário, ou você tinha alguma grande manufatura, né, uma fábrica, e você ganhava muito dinheiro, ou você era sócio de uma empresa que fazia tráfico negreiro, não sei. Você ganhava muito, muito, muito dinheiro. E você era contra a participação popular. Óbvio. Por quê? Eles tinham medo que a população assumisse o controle da revolução. Os burgueses, os girondinos, queriam controlar a revolução. Porque vai que essa pobretada toda aí assume o controle da revolução e toma nossas riquezas também. Então, eles eram contra a participação popular. Já à esquerda se sentavam os jacobinos. Então, se você estivesse lá e você fosse um jacobino, você fosse de esquerda, você faria parte da pequena burguesia. Então, a pequena burguesia são profissionais liberais, não são trabalhadores, assim, braçais, mas não são riquíssimos, né? Que são jornalistas, advogados e médicos, e eles defendiam a participação popular. Eles queriam que o povo participasse da revolução e eles queriam fazer reformas que também atendessem o povo, quer dizer, que também atendessem os trabalhadores e também atendessem os camponeses na França que estavam numa situação horrorosa de fome, ok? Deu para entender o que é ser de direita e ser de esquerda na França durante a revolução? Sim. Sim. Vamos falar um pouquinho de hoje, porque esses termos ser de direita e ser de esquerda, ainda mais no mundo que a gente vive de fake news, de bizarrice, e de terra plana, enfim, todo esse monte de loucura que a gente vive hoje, a gente não entende nem o que o termo significa. E aí parece que fica uma ofensa, e aí a pessoa te xinga de petista fedida na internet, sem nem entender o que você pensa. Então vamos entender um pouquinho o que é ser de direita e ser de esquerda hoje. Hoje a gente não vive no mesmo contexto da França, da Revolução. A gente não tem nobreza, por exemplo. Hoje a burguesia já é a classe dominante. A gente tem um governo burguês que governa. Então, assim, o que é ser de direita hoje? Ser de direita hoje é você concordar com o acúmulo de capital. Mesmo que isso não seja justo, né? Porque se a gente tem uma quantidade finita de dinheiro no mundo, se uma pessoa acumula muito, outras perdem. Mas se você é a favor disso, quem ganhar, ganhou, independente das condições que tem, você é de direita. Você é de direita se você acredita que cada um que lute, cada um que ganhe seu dinheiro, independente do que isso conquiste, e cada um do que isso causa, e que você que pague pelos serviços que você quer. Então, se você quer ter saúde, se você quer ter escola, se você quer andar com um carro bonito, se vira. Né? Se você não teve condição para isso, ou se você nasceu na favela, isso não interessa, isso não importa. Então, os serviços para as pessoas de direita têm que ser privados e cada um vai ter acesso à qualidade do serviço que puder pagar. Já a esquerda é um grupo de pessoas que acha que não, que isso não pode acontecer, que isso é injusto. Então, eles acham que a renda tem que ser distribuída. Então, assim, pessoas de esquerda acham que grandes fortunas, milionários, bilionários não deveriam existir, que essas pessoas têm que ser taxadas, que elas têm que pagar imposto, para que todo mundo possa ter um pouco, para que não haja exclusão social, para que todo mundo possa ir ao médico, para que todo mundo possa ter acesso à escola, para que todo mundo tenha transporte, para que haja serviços públicos para a sociedade funcionar. E que se você nasceu rico, problema seu, perdeu o Playboy. Isso é ser de direita e ser de esquerda hoje. E a gente também tem um debate muito grande hoje no Brasil, que não é só ser de direita e de esquerda, é ser progressista e ser conservador. Vocês entendem o que é ser progressista e ser conservador? Vocês entendem essas palavras? Sim. Então, vamos lá. Não. Quando você é um conservador, ele quer conservar, certo? Então, o que ele quer conservar? Ele quer conservar o mundo como ele é. Então, eu acho que gay não pode casar. Eu acho que mulher tem que ficar em casa servindo homem. Eu acho que negro não é para trabalhar mesmo e ganhar o mesmo que uma mulher, que um branco. Sabe esse tipo de coisa? Isso é uma pessoa conservadora. Provavelmente ela ganha alguma coisa com isso, ela tem algum poder e privilégio, ou ela foi convencida de que aquilo é o certo, de alguma maneira,
não sei como, mas as pessoas são convencidas, e aí elas acham que as coisas têm que ser conservadas como elas são. Já uma pessoa progressista é uma pessoa que quer o progresso, que quer a mudança, que quer a transformação. Então, assim, eu não acho que mulher tem que ganhar menos que o homem, eu não acho que a mulher tem que ficar presa em casa, eu acho que a mulher tem que ter direito sobre o corpo dela. Eu acho que os negros têm, sim, uma dívida histórica aqui no Brasil e a gente precisa acabar com isso. As pessoas negras precisam alcançar os mesmos direitos das pessoas brancas, porque realmente elas estão para trás desde a época da escravidão. Então, assim, eu acho que se homossexual quer casar e não quer casar, não é da minha conta. Então, eu sou progressista. Então, não é porque você é de direita... Eu só achei esse em inglês, gente, desculpa. Aqui onde está escrito right é direita e onde está escrito left é esquerda. Você pode ser de direita e você pode ser progressista. Porque você pode achar, você pode ter dinheiro e você quer ganhar seu dinheiro, mas você não tá nem aí se o homossexual casa ou não casa, você não quer bater na Pablo Vittar, entendeu? Se a mulher, você acha que a mulher pode abortar, mas eu quero ganhar meu dinheiro. Ou você pode ser um cara de esquerda conservador, né? Eu quero socializar a renda, mas eu quero que a minha mulher continue em casa, trabalhando. Então, você pode ser... Geralmente, as pessoas de esquerda são mais ligadas à ala progressista e as pessoas de direita são um pouco mais ligadas, aqui no Brasil, à ala conservadora. Porém, tem gente de direita que é progressista e, infelizmente, tem gente de esquerda que é conservadora. Deu para entender isso? Deu. Sim. Alguém tem alguma pergunta disso? Não. Então, aqui nesse quadro, que eu vou colocar para vocês no Google Sala de Aula, um teste de coordenadas políticas. Vai ter um monte de pergunta e você vai colocar se você é muito a favor, um pouquinho a favor, se você é neutro, se você é um pouquinho contra ou muito contra. E aí ele vai te dar um negócio, um plano cartesiano que nem esse, ele vai dizer para você se você é de direita ou de esquerda, ou se você é autoritário, que é um conservador, ou libertário, que é um progressista. E aí vai ficar o quão de esquerda você é, o quão de direita você é. Eu sei que vai ter umas perguntas bizarras, assim, de coisas econômicas. Se você não souber responder, eu aconselho você pelo menos põe no neutro, né, para não ficar, já que você não sabe o que é, ou joga no Google. Mas eu aconselho você a fazer o teste para você, de repente, você se surpreende, ok? Eu vou colocar o link do teste em português no Google Sala de Aula, junto com essa aula e com o formulário, tá bom? Vamos agora falar das fases da Revolução. A primeira fase da Revolução a gente chama de Assembleia Nacional e Assembleia Constituinte, que é quando os caras falam, vamos fazer uma Constituição para a França. Quem vai liderar esse período da Revolução são os girondinos, o pessoal lá da direita, os grandes burgueses. E aí, o que eles vão fazer enquanto eles estão no poder? Primeira coisa, eles vão decidir que a França vai se tornar uma monarquia constitucional. Então, vai ter o rei vai continuar sendo rei, porém, o poder vai ser dividido em três. O rei vai ser só o poder executivo e o poder legislativo e judiciário não vai ser mais do rei. Então, você já anota aí ideias, né, iluministas lá do Montesquieu, da tripartição de poder. Outra coisa que eles vão fazer é estabelecer o voto censitário. Vocês sabem o que é voto censitário? Não. Lembro não. Voto censitário é quando eu estabeleço na Constituição que eu criei que as pessoas só podem votar se elas tiverem de renda, se elas comprovarem que elas têm um X lá que eu estabeleci na minha Constituição de renda. Ou seja, quem vai poder votar só e participar da política com base no que os girondinos criam? Burguês. Só eles, que são os grandes burgueses. Então você percebe que é a revolução, vamos transformar. Mas aí a burguesia sai na frente e começa a usar de tudo isso para se beneficiar. Eles também vão proibir greve. Por quê? Porque eles são os donos das manufaturas, das fábricas, eles são os donos das terras. Eles não vão querer que você faça greve e pare de trabalhar. E eles vão manter a escravidão nas colônias. Agora, os ideais da Revolução Francesa não é liberdade, igualdade e fraternidade? Não era por isso que as pessoas morriam? Não era por isso que as pessoas estavam lutando? Então, que liberdade é essa que você mantém a escravidão? Que igualdade é essa se pobre não pode participar? Que fraternidade é essa se você proíbe que as pessoas façam greve e reclamem da vida delas, que a vida delas é ruim? Mas, por enquanto, nós temos os girondinos no poder. Mas aí vai acontecer uma coisa que vai mudar tudo, inclusive para o rei. Porque, assim, por enquanto, o rei é rei, eles só queriam limitar o poder do rei. Mas aí o rei, ele tá muito, muito bravo com tudo aquilo, porque ele não quer deixar de ser um rei absolutista. Então, o que ele vai fazer? Ele vai tentar fugir da França. Boa, Luís XVI, ele pega a mulher dele, os filhos dele, pega lá as joias de valor e ele vai tentar fugir para o norte
da França, porque a Revolução Francesa ela fez muito barulho, e os outros países da Europa, ao redor da França, começaram a ficar preocupados, porque, se essa moda pega dos caras querer acabar com o nosso absolutismo, a gente tá ferrado. Então, os outros países ao redor da França, alguns países ao redor da França, começam a organizar um exército para invadir a França e tentar acabar com a Revolução na França. Aí, o que o rei faz? Ele vai tentar fugir da França para se aliar com aquela galera, voltar, acabar com a Revolução e voltar a ser o rei absolutista. Mas aí o rei parou numa cidadezinha chamada Varennes, por isso que chama a fuga de Varennes, para comer. E aí o cara tá lá, olha e fala, mano, esse cara é a cara desse maluco da moeda, não é possível, é o rei. E ele foi reconhecido. A galera que era revolucionária da região foi chamada e o rei foi preso. Ótimo, ele foi capturado. Ele vai ficar uns 2 anos preso e ele vai ser guilhotinado por traição. Está aqui uma pintura que mostra essa cena, né? A execução do rei, né? Do Luís XVI. Ele foi executado em 21 de janeiro e a esposa dele, acho que 1 ano ou 2 depois, a Maria Antonieta, também será executada na guilhotina. Também serão guilhotinados em praça pública. E até hoje, na França, a praça onde o rei foi guilhotinado é tipo um ponto turístico, tá no mapinha lá de turista. É a praça onde o rei Luís XVI foi guilhotinado lá em Paris. Como aconteceu esse lance do rei, e os girondinos ainda defendiam o rei, os girondinos perdem completamente o apoio e os jacobinos começam a se sobressair na Assembleia. Então, a gente vai entrar na segunda fase da Revolução, que é a fase em que os jacobinos, o pessoal da esquerda, vai governar a França. Então, eles vão acabar com esse negócio de monarquia. Acabou. Nós vamos proclamar, a partir de hoje, a França é uma república, não tem mais rei. Então, eles vão proclamar a primeira república da França. A França vai ter uma república, vai voltar uma monarquia, vai ter outra república, vai voltar uma monarquia. Então, acho que até hoje está na terceira república. Então, eles vão proclamar pela primeira vez uma república na França. Lembra lá o que é república? A gente aprendeu ano passado. Isso, quando a gente falou de Roma, né, república significa do latim da coisa pública, que é um sistema de governo que visa beneficiar o bem comum, a maioria das pessoas, e não um pequeno grupo de privilegiados. Então, os jacobinos proclamam a república na França, eles vão colocar na Constituição deles lá que vai poder ter o sufrágio universal. Sufrágio universal é meio que o oposto do voto censitário. Vocês conseguem me explicar o que é sufrágio universal? Todo mundo vai poder votar? Não sei o que é, não. Todo mundo vai poder votar. Então, hoje aqui no Brasil, nós temos o sufrágio universal, todo mundo pode votar. Só que aqui está falando da França do século XVIII. Então, é sufrágio universal masculino. É, todo mundo, exceto mulheres. Isso. Então, mesmo pobretão podia votar, desde que esse pobretão tivesse pipizinho. Senão, não podia. Então, você percebe lá os ideais. Mais uma vez, igualdade, né? Igualdade, igualdade, para quem? Bom, outra coisa que os jacobinos vão fazer, já que eles eram de esquerda e eles eram a favor da participação popular, eles vão confiscar e distribuir os bens da elite. Então, eles vão começar a confiscar a terra da igreja e vão começar a confiscar também terra de nobre e vão distribuir para a galera. Outra coisa que eles vão fazer é acabar com a escravidão nas colônias, né? Liberdade, né? Pelo menos para os escravos, mas a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão mais para frente, quando a gente falar da independência do Haiti, que era uma colônia francesa. Outra coisa que eles vão fazer é estabelecer algumas leis, tipo ensino público laico, tipo escola pública sem interferência religiosa para que todos possam se educar, ter acesso ao conhecimento, à ciência, que era o que os iluministas queriam, para que elas possam ter acesso, né, ao conhecimento, se posicionar e pensar por si. Outra coisa que eles vão fazer é a lei dos preços máximos. Eles vão estabelecer que coisas essenciais, tipo comida, tivessem um preço máximo, para que não chegasse num preço muito alto e as pessoas pudessem comer, né? Sendo que eles tinham essa proposta mais popular. Porém, os jacobinos, eles foram um pouquinho mais violentos, né? Do que, vamos dizer assim, é o normal, porque assim, vamos dizer, né? Está em revolução, é um processo de transformação radical, então vai ter confronto entre as pessoas. Mas se você faz muita violência, você concorda que as pessoas vão começar a ter um pouco de medo? Esses caras que você está vendo aí, esses caras são os principais líderes, né, dos jacobinos, e esse Robespierre é o principal, ele vai ser o grande líder jacobino, e ele vai criar o Tribunal Revolucionário. Esse Tribunal Revolucionário era um comitê, né, era um grupo de pessoas que vão procurar receber denúncias de qualquer pessoa que fosse contra a Revolução.
Então, gente que defendia a monarquia, gente que era nobre, membro da igreja. Os caras capturavam todo mundo, prendia todo mundo e, sem julgamento, executava essas pessoas na guilhotina. E isso começa a gerar um medo na população. Porque, sei lá, você vai num bar e fala que saudade, nossa, o rei era bonito, e aí, tipo, alguém te denuncia se é morto, porque não tinha nem julgamento. Então, isso começa a gerar medo na população, porque não é só girondinos, nobres e membros do clero que estão sendo executados. Pessoas que são suspeitas de traição à revolução são executadas. Então, isso gera um medo. Tanto que esse período é chamado período do terror da revolução, e durou uns 9 meses, e guilhotinou cerca de 18 a 40 mil pessoas, a gente não tem noção, porque os jacobinos não anotavam, né? Hoje guilhotinamos fulano, ciclano, beltrano, até porque as pessoas eram guilhotinadas sem julgamento. E aí eu não lembro se vocês lembram da história da guilhotina, que eu contei lá no 8º ano. Conto de novo? Sim, conta. Esse tiozinho que você está vendo aí é o José Guilhotin, né? O Joseph Guillotin. É por isso que o aparelho, a guilhotina, tem esse nome, que é o nome dele, né? Em francês chama Guillotin, que é o sobrenome desse cara. Ele era um filantropo, gente, ele era bonzinho. Ele criou a guilhotina porque ele achava que as execuções eram muito cruéis, porque as pessoas eram enforcadas, né, antes da guilhotina na França. E quando você é enforcado, se você não é colocado numa posição, se você não tiver autossuficiente para que o peso do seu corpo, quando você cair, quando tirar o chão, quebrar o seu pescoço, porque pode acontecer isso, né? Solta, o peso do seu corpo muito pesado, a corda segura e quebra seu pescoço. Se quebrar seu pescoço, você morre na hora. Se não quebrar o seu pescoço, a gente demora cerca de 6 minutos para morrer sem oxigênio. Então, as pessoas ficavam se estribuchando por cerca de 6 minutos até morrer. Isso era tudo feito em praça pública. Esse cara, ele achava isso um horror. Nossa, uma maneira horrível de morrer. Então, ele inventou a guilhotina para que morressem mais rápido, para que não sofressem em sua morte. Nossa, como Que fofinho. Fofo, né? Você percebe como as coisas evoluem? Tipo, o cara tá vendo as pessoas sendo enforcadas e fala, não, isso é horrível, tem que ser mais rápido para não sofrer. Porque não é que nem a Idade Média, a Inquisição, que as pessoas eram mortas na fogueira, porque as pessoas tinham que sofrer, né? Elas tinham que pagar pelos seus pecados, elas tinham que ser exemplo. Esse cara não tem por que sofrer. A pessoa cometeu um crime, só morre, mas não precisa sofrer, o sofrimento é dispensável. Aí você, hoje em dia, 200 anos depois, fala, mano, não tem que morrer, calma. Então a gente vai evoluindo, né? Pena que a passos muito curtos, mas a gente vai se transformando ao longo do tempo. Aí hoje na França, os caras fizeram um trabalho através de jornais, através de documentos de época, diários e tudo mais, e eles fizeram um site com o nome de todas as pessoas que eles conseguiram encontrar que foram guilhotinadas no período da Revolução. E aí tem esse site que eu encontrei aí, um site francês, que pergunta, você tem um ancestral decapitado durante a Revolução? Aí você clica ali, e aí você procura por sobrenome, e você procura todas as pessoas que eles conseguiram anotar, né, que eles conseguiram achar, e aí os franceses têm a oportunidade de achar se eles tiveram algum parente decapitado no passado. Porque foi muita gente. E por causa disso, por causa dessa violência, os jacobinos começam a perder força. Inclusive porque dentro do próprio grupo dos jacobinos, começam a questionar o Robespierre. Filho, você não está guilhotinando muita gente? E aí o Robespierre começa a matar essas pessoas que questionam ele também, porque é traição à revolução. Então o Robespierre acaba ficando sem espaço, sem apoio. E aí essa divisão entre os jacobinos enfraquece os jacobinos. E aí os girondinos vêm com mais força, aplicam um golpe, que a gente chama de reação termidoriana, e tomam o poder dos jacobinos de novo. E aí nós vamos para a fase final da Revolução, que de novo os girondinos vão governar e vai chamar diretório. Mas deixa eu só fazer uma pergunta para vocês. Lembra lá que o ideal da Revolução é liberdade, igualdade e fraternidade. O Robespierre mandou guilhotinar um monte de gente, um monte mesmo. Você acha que ele traiu o valor de liberdade e fraternidade? Fraternidade, gente, é amor fraterno, é amor de irmão, né? A gente fala que a gente tem amor fraternal, a gente tem que se amar enquanto sociedade. Então, se o ideal da Revolução é liberdade e fraternidade, e ele mandou guilhotinar uma pá de gente que ameaçava a Revolução, você acha que ele fez o que tinha que ser feito? Ou você acha que ele traiu o próprio valor da Revolução? Ele traiu o próprio valor. Ele traiu, né? Ele trai o próprio valor, você. Então ninguém aqui está disposto a quebrar os ovos para fazer um omelete, é isso? Ah, não. Até...
Só Até quero argumentar. tá sendo gravado, vão achar que eu tô falando para vocês, né, que vivem falando que eu falo coisas horríveis, que, nossa, gente, guilhotine os outros. Não, por favor, não guilhotine ninguém. Ele é tipo o Stalin versão tipo, né? Ah, eu acho Versão que coisada. estaria muito pior. É, Stalin é pra mais. Tipo assim, ele é tipo versão. Como que é? 0.9 do Stalin. Você acha que ele foi além do necessário? Acho que foi, né? Pô, Guilhotinar pessoas sem julgamento é demais. deixa os mano lá. E Não fazer julga, nada. pelo menos, né? Julgamento. Julga, pô. Mas o Guilhotin lá, eu chamaria ele pro churras. Ele é um cara, pô. Ele Fofo, pensa nos né? outros. Não, mas não, Pra de verdade. época dele, ele era. Não, mas de verdade, porque tipo assim. pensa, as pessoas Ele, morriam, tipo, ficavam sendo meio que torturadas antes de morrer. Então, Sim. É bem melhor, pô, bem melhor. Eu chamo você isso de morrer estribuchar. Você fala, é cruel. É que nem aquela pessoa que inventou aquela injeção letal, né? Nos Estados Unidos, as pessoas eram executadas na cadeira elétrica. Hoje, na maior parte dos estados, pelo que eu sei, os que têm pena de morte, é uma injeção letal. O cara toma uma injeção que para o batimento cardíaco. Então, assim, é menos horrível, porque a pessoa não fica sofrendo para morrer, mas mesmo É ruim, é aquela pessoa, né? né? Enfim, isso é uma discussão para outra hora. Vamos falar agora do finzinho da Revolução, que é a parte do diretório, que novamente os girondinos vão governar até o final da Revolução. Os girondinos são os grandes burgueses. E agora sim a burguesia vai se consolidar, ou seja, ela vai se tornar sólida enquanto classe dominante. Porque agora os nobres são eliminados da França. Tem um monte de nobre que foge. Aliás, o rei tentou fugir, eu esqueci de citar isso. Mas teve exército estrangeiro que invadiu a França. Que tentou invadir a França. Só que os franceses amassam o povo que formou exércitos e eles vão derrotar esses exércitos inimigos. Enquanto isso, enquanto essa gente morria em nome da Revolução Francesa, os burgueses em Paris se tornam classe dominante. Por que eles se tornam classe dominante? Porque antes eles eram dominados pelos nobres. Aí eles se livram dos nobres e agora eles governam. E eles governam para se beneficiar. Então eles criam mecanismos, criam leis que eles conseguem se favorecer. Então, meio que eles tiram a nobreza, e enquanto a massa luta e morre pela revolução contra os exércitos inimigos, os nobres vão criar um monte de lei, um monte de mecanismo para se beneficiar, para poder ganhar com o fato de que agora, além de poder econômico, agora eles também têm poder político. Então, mais uma vez, eles vão fazer uma constituição com um critério censitário, que só rico pode votar. Eles vão fazer o terror branco, eles vão fazer tipo o que os jacobinos fizeram, eles vão perseguir e executar um monte, dessa vez, de jacobino. Eles vão acabar com a lei dos preços máximos, porque eles são os donos das terras, eles são donos das coisas, das propriedades, e eles querem poder subir o preço e ganhar dinheiro. E isso vai causar fome na população. E eles vão reprimir duramente um negócio que chama conspiração dos iguais. A conspiração dos iguais são pessoas que vão continuar lutando pelos ideais da revolução. Então, eles vão querer aumentar a declaração dos direitos dos homens e dos cidadãos para todos os franceses. Eles vão querer de volta uma constituição em que todos os homens, né, todo mundo não, todos os homens possam votar. Eles querem uma sociedade mais justa e um governo popular. E os jacobinos vão perseguir e executar essas pessoas. Perdão, os girondinos vão perseguir e executar essas pessoas também. Só que os girondinos, eles fizeram um governo extremamente conservador, corrupto e instável, e eles não tiveram muito apoio. E aí vai começar a ter um monte de rebelião dentro da França, um monte de tentativa de golpezinho dentro da França contra os girondinos, porque, veja, eles só fizeram coisas a favor deles mesmos. E aí você vai ter um baita clima de instabilidade geral no fim da Revolução. E aí a gente sabe que não tem nada melhor para salvar um povo do que um grande herói, né? Um mito maravilhoso que nos salve dos nossos problemas. E esse cara lá na França foi o Napoleão Bonaparte. O Napoleão Bonaparte, ele era um militar e ele tinha liderado exércitos franceses que derrotaram inúmeros estrangeiros durante a Revolução. Então, ele combateu, né, inimigos externos, né, da Revolução, e ele se tornou muito, muito, muito popular. Então, ele era muito bem visto pela população, que achava que ele era um herói, e ele também era muito bem visto pelos burgueses, porque ele prometia que eles poderiam ganhar muito dinheiro. Então, o Napoleão vai aplicar
um golpe nos girondinos, que a gente chama golpe de 18 de Brumário, eu já explico para vocês porque tem esse nome, e aí o Napoleão vai se coroar, e eu falo ele vai se coroar porque diz a história que ele tomou a coroa das mãos do Papa, e ele se coroa imperador da França. E aí, depois de 10 anos de revolução, de treta para acabar com a monarquia, com um rei, realmente muito nobre foge, muito nobre morre, a Igreja Católica perde muita terra, muito dinheiro, mas vem esse apelo do herói, né, o apelo do cara popular que vai resolver os nossos problemas, e a sociedade francesa vai passar a se chamar Império Francês. E aí nós vamos falar do Napoleão de novo, porque o Napoleão vai ter a ver com a nossa história daqui a pouco. Esse quadro que você está vendo aí, da coroação do Napoleão, é um dos quadros mais famosos desse autor aí, do Jacques-Louis David, que é um pintor francês e pintou aí horrores de Napoleão. Tem uma porrada de quadro no Napoleão que ele fez. Tudo bem? Então, só para encerrar aqui. Por que a Revolução acabou? Porque você tem instabilidade interna, então você vai ter várias galera brigando lá com os girondinos. Você vai ter ameaças externas, quer dizer, você tem os estrangeiros tentando invadir a França. Você tem outros países ali brigando com a França para aquelas ideias de república e tal não se espalharem. E aí, por causa disso, a sociedade francesa meio que se une nessa figura do herói salvador popular, que faz lá um carinho na população e um bom carinho na burguesia. E ele vai lá, o Napoleão Bonaparte, e com o apoio da burguesia aplica esse golpe, o 18 de Brumário, porque ele é muito popular. E aí, a Revolução acaba com a coroação do Napoleão. Só para lembrar, por que chama 18 de Brumário esse golpe? Porque quando os jacobinos estão no poder, eles não querem só tirar as nobrezas, porque para você mudar o mundo, você não pode só simplesmente tirar quem comandava e achar que todo mundo vai aguentar você e obedecer você e mudar do dia para a noite. Então, eles querem construir novas ideias para apagar, né, o domínio da igreja e o domínio dos nobres. Então, uma das coisas que os revolucionários fazem é criar um calendário, porque você sabe que o nosso calendário é cristão, né? Janeiro, fevereiro, março, esse calendário dividido e tal foi criado pela Igreja Católica. Então, o que eles fazem? Não, vamos romper com a igreja, tem que romper com o poder da igreja. Então, eles vão lá e criam um calendário revolucionário. E eles dividem um ano, ao invés de dividir nos meses tradicionais que a gente tem no nosso calendário cristão, eles dividem um ano pelas estações do ano. Então, não sei se dá para vocês enxergarem aqui embaixo, que eles dividem, né, primavera, verão, outono, inverno, e cada um dos 3 meses de cada uma dessas estações do ano, vai ter um período que vai ter um mês. Então, por exemplo, onde está lá o Brumário? No outono. O outono tem 3 meses, o Vindimário, o Brumário e o Frimário. Então, chama golpe 18 de Brumário, porque o Napoleão aplicou aquele golpe no dia 18 de Brumário, que era um dia do calendário, que no nosso calendário cristão que nós usamos hoje é o dia 9 de novembro de 1799. Beleza? Só para terminar, agora eu juro que é o último, na França acontece de fato com a Revolução o rompimento de Estado e religião. Então, a religião vai parar de interferir nos estados, nos assuntos de governo e de política real na França. E isso funciona muito bem lá até hoje. Na França, você não tem bancada religiosa no Congresso, isso não existe na França. Você não pode impor uma lei sobre uma sociedade com bases religiosas. Eles têm até uns problemas na França, por exemplo, uns anos atrás, a França recebe muito imigrante árabe. E aí as minas usam o véu no rosto, né? E aí elas vão tirar a carta de motorista lá na França e os caras pedem para eles tirarem o véu para tirar a foto. E aí as minas falam, não, a gente não tira a religião, nossa, a gente não pode tirar, mostrar os cabelos para outro homem. Então os caras, então, vocês não vão tirar a carta. Porque, tipo, isso é assunto de Estado e a sua religião não importa. Então, rola até uns embates bem pesados hoje na França por causa disso, porque, realmente, argumentos religiosos não funcionam. Então, eles têm uma escola pública laica, um governo laico. E laico não é ateu, não é anticristo. Laico é que nenhuma religião influencia nas decisões políticas para que todos tenham liberdade religiosa na sua vida particular. E outra coisa é o hino da França, eu vou colocar para vocês, vou ver se eu acho com legenda no YouTube, para vocês verem, o hino da França chama A Marselhesa, né? E é um hino que até hoje é o hino que os caras ouvem, então os caras vão jogar bola na Copa do Mundo, esse é o hino que eles ouvem, e era um cântico de guerra na época da Revolução. Então tem uma partinha aqui do refrão que fala assim, as armas, cidadãos, formai vossos batalhões, marchemos, marchemos, sobre o sangue impuro, né, que banham nossos campos, né, que é o sangue do inimigo.
Então o cara vai jogar bola, o cara vai para uma competição hoje, e ele está ouvindo até hoje um cântico de guerra da época da Revolução, né, que fala para marchar sobre o sangue impuro do inimigo. Então isso até hoje, então por isso que é o maior e o grande feriado mais patriota lá da França até hoje. Então vocês percebem que a Revolução Francesa foi a revolução que tornou os burgueses politicamente capazes de controlar tanto a economia quanto agora a política, porque eles derrotaram seus inimigos, que eram a nobreza. Perguntas? Aí, professora, como que, tipo assim, é que eu sempre escutei, tipo, esse termo, mas eu nunca, né, eu sempre tive uma visão errada, ó. Como funciona um golpe? Por exemplo, você chega e fala, isso é um golpe? Funciona, tipo, Não, você você tem que expulsa ter os base caras? de apoio. Você tem que ter algum apoio. Algum. Então, você tem que ter apoio militar, que o Napoleão tinha, porque você ameaça através da violência. Se você não sair daí, você tem que ter apoio econômico, tem que ter dinheiro. Então, se você não tem as pessoas que têm dinheiro ao seu lado, você tem que ter apoio popular, você tem que ter a grande massa a seu favor para botar terror na galera. Então, você tem que ter algum apoio. E o Napoleão tinha. O Napoleão tinha apoio popular, porque ele era mega famoso. O Napoleão é o cara que liderou os nossos exércitos, que derrotou os inimigos em nome da Revolução. Ele tinha o exército a seu favor e ele conquista a burguesia, porque ele promete mundos e fundos para a burguesia, e a burguesia francesa vai prosperar muito. Né? Então, ele teve permissão da sociedade, vamos dizer assim, para derrubar os girondinos que estavam no poder. Aí, com esse apoio, tipo, você chega e declara, tipo, se você não sair, vai quebrar o Eu pau não sei e já... exatamente como que o Napoleão fez, por exemplo, como que ele aplicou esse golpe. Mas eu sei, aqui no Brasil, em 64, quando a gente teve o golpe militar, teve um monte de articulação, teve invasão, teve ocupação do exército, teve anúncio em rádio, teve fraude. A gente vai estudar isso ano que vem. É muito louco, tem um monte de questão. Agora, como o Napoleão, em parte, eu posso procurar e pôr para você depois. Assim, como ele chegou e anunciou, eu já não sei te dizer. Mas assim, o governo girondino não tinha apoio. Se você precisa ter, para governar, você precisa ter governabilidade. O que isso significa? Você precisa ter apoio, ou da população, ou do setor econômico, ou do exército. Você tem algum apoio, porque senão você não governa. Tipo, se eu falo para você fazer uma coisa e todos vocês não fazem, eu governo? Não governo. Não tinham mais capacidade de governar. Mas eu vou procurar certinho, e aí eu ponho para vocês lá no Google Sala de Aula para te responder essa pergunta. Ô, senhor, eu tava vendo um vídeo que, tipo assim, tá falando que, tipo, o Napoleão, ele conseguiu criar um sentimento de, tipo, como que é? Esqueci o nome da palavra, é patriotismo. Sim, Conseguiu criar esse Julião sentimento. da França. E aí, tipo assim, ele teve relação, tipo, com o Homem e a Lua, tipo, um bagulho assim, que é do Castanhar o vídeo, muito bom, eu recomendo. Eu não conheço. Vê lá, como o Napoleão Bonaparte fez o Homem e a Lua, é muito top. Tipo, várias vezes, nossa, é muito Mas top. o fato é que o Napoleão vai ter, assim, muito, 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 muito a ver, mesmo sem querer, com a nossa história. E a gente vai retomar o Napoleão em breve. Já perdeu pro frio, né? Aí... Também. É que não é fácil invadir. Gente, a grande lição não invada a Rússia no inverno se você não tem capacidade de sobreviver ao frio de lá também. Ou invade com capacidade, ou pensa bem. Vai em junho, julho, que o clima é melhor. Mas não foi só o inverno, né? Também lá tem várias questões. E aí o Napoleão vai ser... Mas enfim, a gente fala do Napoleão depois, do fim dele depois, né? Mais alguma pergunta, pessoas bonitas? A Dinâmica... Fala. Ô, gente, não. Fala, meu bem, não? Adina, eu tenho uma pergunta. Você escreveu cara da hora. Pra quê? Tudo bem, quem não consegue ligar o áudio, escreve. Adina, eu te fiz uma pergunta. Adina tá matando aula, tá jogando videogame. É pra aquele carinha lá da guilhotina. Ah, foi pro carinha da guilhotina? Pro Robespierre? É. Acho que é. Ô, meu, que você ainda tem acesso, né, ao Google Classroom. Já. Eu vou colocar uns vídeos extra lá, se você quiser ver. Beleza, professora. Mas Obrigado. o Léo é o único aluno hoje que não precisa fazer a lição. Aí, professor, coloca Chupa, rapaziada. Sacanagem, o cara foi embora. Aí, professor, eu coloco como que é o PPT no Classroom? Os PowerPoint, posso pôr? Valeu. Deixa eu anotar. Eu vou colocar o Power... eu vou parar de gravar, então, agora que eu já expliquei, porque imagina as pessoas no YouTube ter que assistir isso, né? Deixa eu parar a gravação. Tchau para você no YouTube. Segue meu canal.